Oi, pessoal, boa tarde. Então, a gente já está com um número legal de pessoas aqui, vai chegando mais gente, mas já é 1h30, então a gente pode estar iniciando. Então, boa tarde para vocês, para o nosso segundo dia de pré-reação, nosso último dia online, né? Amanhã a gente, se Deus quiser, se encontramos presencialmente lá no PC, para a gente conhecer um pouco melhor o nosso curso, nossos projetos participantes, fazer um tour legal. Mas hoje a gente termina de conhecer as áreas da química, através desse momento que a gente chamou de Conhecendo as Áreas. A gente já conheceu aqui a química analítica e a fisicoquímica, e hoje a gente traz a química inorgânica e a química orgânica. Então, para esse primeiro momento, a nossa convidada de hoje, a nossa palestrante, é a professora Isaura Cirino, que está aqui já na sala apresentando a tela. Então, a professora Isaura, ela é professora do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC. Ela possui graduação em Química Industrial na UFC e mestrado em Química Inorgânica também na UFC. O doutorado dela é em Química, com ênfase na área de Fisicoquímica na USP. E ela também tem um pós-doutorado na Cornell University, nos Estados Unidos. Então, atualmente, a professora Isaura, ela trabalha com várias linhas de pesquisa, cuja ela vai falar algumas hoje para vocês, como filmes inorgânicos, bioinorgânica e a química de compostos de coordenação. Ela participa do laboratório de bioinorgânica da UFC e, né, como uma informação extra aqui interessante, que a professora Isaura, ela também já foi petiana no tempo da sua graduação. Então, ela é uma ex-petiana apresentando aqui nesse evento organizado pelo PET. Então, espero que vocês gostem também da área que a professora vai apresentar, como a terceira área da química. Então, professora Isaura, muito obrigado por aceitar o nosso convite do PET e a palavra é sua. Oi, Railson, eu agradeço enormemente a lembrança do meu nome, né, e queria parabenizar também essa iniciativa do PET. Eu acho muito interessante que os meninos tenham um contato prévio, né. Gostaria muito de que estivesse sendo presencial, né? Aliás, eu até perguntei se eu já não aguento mais falar com a tela, a impressão que eu tenho é que as pessoas não estão nem... Estão só fazendo de conta, né? Espero que hoje não seja assim. De fato, eu fui do PET e eu devo dizer que eu fui da primeira, eu devo esclarecer, a bem da verdade, que eu fui a primeira turma do PET, né? Vamos dizer que o PET está novo ainda, né? Bem novinho. Mas fui da primeira turma, era o professor Roberto Sampaio, éramos eu, Carlos Eduardo, hoje em dia professor no interior de São Paulo, a Flávia, que é professora também, Ulisses e Ascar, fomos a primeira turma. Desses todos, eu acho que só o Ulisses que não seguiu a carreira na área de química, e Ascar trabalha em alguma coisa industrial, alguma coisa assim, mas na química, né? Então, serviu para alguma coisa para a gente, eu acho, né, de alguma forma. Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite, né? Estou sempre à disposição do PET, para o que precisar, né? Para a gente sempre trabalhar nesse sentido de motivar os meninos aí, né? Os meninos e as meninas, desculpem, porque eu sou de uma época que eu aprendi que no plural era sempre o masculino, então, mas não é nada contra as mulheres, não, muito pelo contrário, né? Então, assim, eu vou colocar no modo de apresentação, aí se tiver algum problema, manda por e-mail que eu estou com o celular aqui do lado e fico vendo, tá certo? Tudo bem. Vocês querem perguntas, vocês normalmente fazem perguntas durante a apresentação ou a gente deixa para depois? Nas primeiras momentos com os outros professores foi durante mesmo, professora, mas a senhora decide. É que eu tenho receio de eu não enxergar quando a mãozinha levantar. Qualquer coisa eu posso falar também para a senhora. Perfeito, perfeito, ótimo, melhor para mim. Tá certo. Então, vou pôr aqui no modo de apresentação. Entrou no modo de apresentação, tá ok aí? Entrou sim, tudo certo. Deixa eu só ver aqui se eu... aqui um pointerzinho. Ok, então, o convite, né, que se eu entendi corretamente, foi para falar da área de química inorgânica, e aí dentro desse contexto das falas das áreas da química, né?
Bom, de uma maneira geral, vocês têm como ter informação sobre a química no site da química, www.quimica.ufc.br, e aí, se vocês forem na aba lateral aqui, vocês vão enxergar aqui, tanto para o bacharelado como para a licenciatura, e nos dois casos, né, seja bacharelado, seja licenciatura, os meninos me informaram que hoje a fala ia ser para os dois cursos, vocês vão vivenciar as 4 grandes áreas da química, né? Físico-química, analítica, desculpa, meu mouse não está muito legal, inorgânica e orgânica, né? Seja qual for a área que vocês forem trabalhar eventualmente, eu desejo sinceramente que vocês atentem para utilizar os conhecimentos que vocês vão obter durante esse curso, para levar em consideração os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, de tal forma que a gente consiga formar aqui, e aí eu falo a gente, porque eu acho que toda formação ela é uma via de mão dupla, que a gente consiga ter um mundo um pouquinho melhor do que o que a gente está vivenciando hoje, né, tão triste, pandemia, guerra, enfim. Então, se a gente olhar esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU na Agenda 2030, a gente vai ver que a gente fizer alguns desses aí, a gente já vai conseguir uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, voltando às áreas da química, a gente hoje vai falar sobre a química inorgânica, e aí eu vou contar aqui com o auxílio de uma pessoa muito especial, que é um ícone enquanto mulher e enquanto representante da química inorgânica, que é a professora Marie Curie. Eu sempre falo no presente porque tudo que ela fez a gente utiliza hoje, né? Tudo que o legado dela permanece e permanecerá certamente ainda por muito tempo. A professora Marie Curie, ela ganhou 2 prêmios Nobel, né, que é uma coisa absolutamente inusitada, um na física em 1903, pelos estudos sobre radioatividade, e outro em química, prêmio Nobel em química em 1911, quando ela descobriu pela descoberta de 2 elementos químicos, que foi o polônio e o rádio. Então, se vocês tiverem interesse de ler um pouquinho sobre ela, vocês vão ver como a atuação dela foi extremamente intensa, né, de vanguarda, tanto como mulher como pesquisadora. E na atuação dela como pesquisadora, eu diria que ela foi de muito vanguarda na área de química inorgânica. Os trabalhos dela foram muito em cima de química inorgânica. A professora Marie Curie vai acompanhar aqui a gente na apresentação, pelo menos no que diz respeito às disciplinas, ela vai estar sempre ali no cantinho direito da nossa tela, né, vendo se eu não estou falando uma besteira aqui para vocês. Bom, a química inorgânica na Universidade Federal do Ceará, ela é abordada nos cursos de química em bacharelado e no curso de química de licenciatura. Tem também alguma coisa de química inorgânica na farmácia, tá? Mas hoje a gente vai focar aqui nos cursos de química da UFC. Então, como disciplinas obrigatórias, no bacharelado vocês terão 4, né? Química inorgânica teórica 1, 2, 3 e experimental. Na licenciatura, química inorgânica fundamental descritiva e experimental. E como disciplinas opcionais, no bacharelado, a química inorgânica 4, tópicos em química inorgânica 1 e 2. Na licenciatura, a inorgânica 3 passa de obrigatória, que era no bacharelado, para opcional. Tem a química inorgânica 4 e os tópicos em química inorgânica. A química inorgânica 4, ela é mais voltada a mecanismos de reação, cinética, etc. E as disciplinas de tópicos, tanto aqui na química inorgânica como nas outras áreas, são disciplinas que têm emendas livres, né? Então, são disciplinas que os estudantes procuram um determinado professor, conversam, dizem o que tem interesse, daí levam essa demanda para a coordenação, e a coordenação faz a solicitação aos respectivos departamentos. No caso do bacharelado, a gente vai ter, são 8 semestres, né? E a gente começa a ter química inorgânica, a parte obrigatória, apenas no 4º semestre. Com a química inorgânica teórica 1, no 5º semestre a química inorgânica 2 e no 6º semestre a inorgânica 3 e a química inorgânica experimental. As disciplinas opcionais vocês vão poder cursar, então, a partir do 7º semestre. Na licenciatura, as disciplinas de química inorgânica começam no 5º semestre, química inorgânica fundamental, depois a química inorgânica fundamental descritiva e, por fim, a química inorgânica experimental. Só a partir do 8º semestre vocês vão poder
fazer, se assim desejarem, né, as químicas inorgânicas opcionais, a 3, 4 e tópicos em química inorgânica. Eu não vou detalhar todas as disciplinas, eu vou detalhar para o bacharelado, as obrigatórias do bacharelado, porque a licenciatura tem boa parte do bacharelado, só que com um foco um pouquinho diferente, que é fazer, na verdade, entender o assunto para levar esse conhecimento para o nível médio. Então, a gente vai aprofundar mais no bacharelado. Então, vou detalhar um pouquinho mais no bacharelado, mas isso serve aqui também para a licenciatura. Então, por que, na verdade, que a gente coloca essa Química Inorgânica Teórica 1 só no quarto semestre? Percebam que no terceiro semestre vocês vão ter Físico-Química 1 e Equações Diferenciais 2. E isso é fundamental para o bom entendimento da Química Inorgânica Teórica 1, que é uma disciplina que vai abordar os princípios da mecânica quântica. Então, na Teórica 1, a gente vai ter, se eu não estiver enganado, os 2 primeiros meses quase, né, para tentar entender o átomo de hidrogênio. Para tentar entender porque a gente tem todo um embasamento quântico, né, utilizando a equação de Schrödinger, etc., para poder chegar no átomo de hidrogênio e, a partir do átomo de hidrogênio, fazendo as aproximações pertinentes em termos de mecânica quântica, a gente vai conseguir entender a formação dos átomos multieletrônicos, as distribuições eletrônicas dos átomos multieletrônicos, as formas como esses elétrons se interagem nesses átomos multieletrônicos, de modo a gerar os termos espectroscópicos. Entendendo essa parte fundamental, é que a gente vai começar a falar dos modelos de ligação. A gente vai desde os modelos de ligação química localizados, né, a teoria de Lewis, até a teoria de ligação de valência e a teoria do orbital molecular, que tem uma fundamentação quântica bem mais forte. Isso a gente vai, nesse primeiro momento, a gente analisa aqui a teoria do orbital molecular aplicada a moléculas diatômicas. Depois a gente passa por uma etapa de estudo de simetria orbital e molecular, para só então aplicar a teoria do orbital molecular às moléculas poliatômicas, ou seja, moléculas que têm 3 ou mais átomos, né? Então, esse entendimento vai permitir com que a gente entenda aí algumas propriedades físicas e químicas das espécies, desde os átomos isolados até as moléculas poliatômicas, exemplificando aqui, né, estruturas de compostos de coordenação. No quinto semestre, vocês vão ter a Química Inorgânica Teórica 2, e aí no quarto semestre vocês já viram a Físico-Química 2 e a Química Inorgânica Teórica 1, que vai servir de base para o que se vai estudar aqui na Química Inorgânica Teórica 2. É importante ressaltar também que a Química Inorgânica Teórica 2, ela usa fundamentos de Físico-Química 3. Eu não me recordo agora se vai ser no mesmo semestre a Físico-Química 3, mas basicamente eletroquímica, senão vocês têm já esse conhecimento lá na analítica. Bom, na disciplina de Inorgânica Teórica 2, a gente vai estudar, né, ácidos e bases, conceitos de ácidos e bases relacionados a óxidos e sais inorgânicos, até as teorias ou os conceitos de Lewis e Pearson, que vão permitir com que a gente entenda a formação dos compostos de coordenação, sempre tendo em mente que a formação dos compostos de coordenação são, na verdade, resultante de uma reação ácido-base de Lewis. Então, vamos estudar os complexos de metais de transição, que exatamente por terem metais de transição são denominados compostos de coordenação, e esse estudo ele vai desde a teoria clássica de Werner até as teorias do campo cristalino e do campo ligante, que são teorias, na verdade, que utilizam a proposta da teoria do orbital molecular, utilizando mecânica quântica, para o entendimento dos compostos de coordenação. Em seguida, vamos estudar os processos redox em química inorgânica, fundamentalmente aqueles que estão relacionados à estabilidade dos compostos de coordenação em água. E, por fim, vamos analisar a química inorgânica descritiva, ou a química dos elementos SP. Na química inorgânica teórica 2, como eu falei, a gente vai ver muito composto de coordenação, a formação do composto de coordenação, e eu comentei anteriormente que se trata de uma reação ácido-base de Lewis. Eu estou exemplificando aqui com a reação entre os íons cobalto 3+, que é um metal de transição, né, um ácido atuando como ácido de Lewis, e a reação com moléculas de amônia, né, que são bases de Lewis. Então, nessa reação aqui, a gente exemplifica a formação de um composto de coordenação, porque contém um metal de transição, e ele está ligado a 6 moléculas de amônia que são absolutamente iguais, né, formando aqui
um complexo um composto de coordenação hexacoordenado. Esse número de coordenação, né, ou seja, eu tenho 6 ligantes, 6 bases de Lewis em torno do átomo metálico central, ele forma aqui um composto que tem uma estrutura octaédrica, né? Os 6 ligantes são iguais, então eu tenho aqui uma estrutura octaédrica. Percebam que eu vou ter aqui 4 amônias no plano X e Y, né, no plano equatorial, e 2 ligantes formando ligações ao longo do eixo Z. Então, a gente vai ver como que a formação desses compostos altera os orbitais D do íon metálico central, e por isso a gente vai entender as propriedades químicas e físicas dos compostos de coordenação. Então, se eu imagino aqui, se eu desenho um hexágono, um octaedro, desculpa, e coloco dentro desse octaedro os orbitais D, a gente vai conseguir entender o que acontece com os orbitais D quando a gente aproxima esses ligantes. Então, só para que vocês tenham uma ideia do que a gente vai detalhar lá durante o estudo de vocês, imagina aqui o orbital DZ2, olha como ele está inserido dentro desse octaedro. Ele está apontando para os ligantes, eu estou exemplificando os ligantes com esses círculos azuis, né, com um tracinho preto, porque na verdade são densidades negativas que estão se aproximando. E aí eu tenho o orbital DZ2 aqui, ó, apontando para os ligantes, para os 2 ligantes que estão entrando no eixo Z. O orbital DX2 menos Y2, ele tem 4 lóbulos de densidade eletrônica e ele está apontando para todos os vértices aqui dos orbitais dos eixos X e Y, né? Ele está no plano aqui equatorial. De modo diferente, os orbitais DXY, DYZ e DXZ, eles estão entre os eixos, então eles não estão apontando diretamente para nenhum dos ligantes que estão se aproximando do íon metálico central. Esse tipo de aproximação faz com que a gente tenha um nível de repulsão diferente. Então, o íon livre está aqui, né, os 5 orbitais de mesma energia, aí os ligantes vão se aproximando, ainda não formaram as ligações, mas já há repulsão, então eu subo em energia, e por fim, quando há as ligações químicas ao longo dessa estrutura octaédrica, eu vou ter um grau de repulsão sentida diferentemente pelos orbitais D. Aqueles orbitais que estão entre os eixos não têm um grau de repulsão tão intenso, então eles diminuem em energia, e os orbitais que estão apontando para os eixos têm um grau de repulsão maior e acabam sendo desestabilizados. Aí eu tenho uma diferença de energia aqui, e as transições eletrônicas dos compostos de coordenação vão ocorrer majoritariamente aqui. Isso faz com que eu tenha muitos compostos, por exemplo, coloridos, né? Aprendendo como se formam esses compostos e o que leva à formação desses compostos, a gente vai estudar a estabilidade termodinâmica desses compostos, particularmente em água, né? Então, quando a gente quer estudar a estabilidade desses compostos em água, a gente tem que ter em mente que um determinado elemento ou composto ele é instável quando ele reduz a água, quando ele oxida a água, ou quando experimenta reações de desproporcionamento, ou seja, quando eles mudam de estado de oxidação, são reduzidos e oxidados na mesma reação. Daí a gente vai estudar os diagramas de potencial, né? Potencial em relação a pH, que é o diagrama de Courbet, a variação da energia livre de Gibbs com o número de oxidação, né? Que é o diagrama de Frost, e aí quanto mais negativo, mais estável é a espécie, então isso nos permite inferir qual o estado de oxidação daquela espécie que será mais estável, né? E essa parte é extremamente importante porque vai me dar base para eu estudar muita coisa de química inorgânica, muita coisa das aplicações particularmente, né? Muito bem, chegando na química inorgânica descritiva, a gente vai tentar entender, né, aprender as características dos elementos químicos por grupos da tabela periódica. Então, por exemplo, o grupo 15, né, que a gente tem nitrogênio, fósforo, arsênico, antimônio, bismuto e moscovo. Para cada grupo da tabela periódica, a gente vai estudar as propriedades eletrônicas, a obtenção e a forma de obtenção e as possíveis aplicações. Então, repetindo aqui, né, no caso do 15, que a gente tem todos esses elementos, a gente vai estudar a configuração eletrônica dele, como que essa configuração eletrônica vai influenciar nas possíveis aplicações, né?
Na disciplina de Química Inorgânica Experimental, vocês vão ter práticas sobre hidrogênio, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Na verdade, são práticas, são vivências de laboratório voltadas àqueles assuntos que foram estudados lá na Química Inorgânica Descritiva. Na Química Inorgânica 3, vai ser um pouquinho diferente da Química Inorgânica Experimental, embora também com teor experimental, mas aqui a gente vai utilizar técnicas eletroquímicas e espectroscópicas e outras mais, que porventura seja possível ser utilizado, na caracterização de compostos de coordenação. Então, exemplificando para vocês, nessa figurinha, a gente tem aqui, são espectros de ressonância magnética nuclear no estado sólido, onde eu tenho uma nanopartícula de sílicas modificada com um composto de rutênio. Então, para se estudar isso aqui, a gente precisa primeiro saber quais são os picos associados aos ligantes que estão compondo esse composto, e aí a gente faz uma coisa meio que como um quebra-cabeça, né? Primeiro ver quais são as características de um determinado ligante, do outro ligante, e por fim, da espécie como um todo, a espécie totalmente formada. E vai fazendo as atribuições até chegar à conclusão de que houve efetivamente a formação do composto que está sendo estudado. Bom, na segunda etapa dessa apresentação, eu gostaria de falar com vocês sobre a pesquisa em Química Inorgânica que é realizada na UFC. Antes de falar das pesquisas propriamente ditas, a gente tem que dizer onde que a Química Inorgânica, em termos de pesquisa, está inserida aqui na universidade. Então, a gente tem a Química Inorgânica, as pesquisas realizadas na Química Inorgânica, elas estão centradas no programa de pós-graduação em Química da UFC, né, o PGQuim. E aí, em termos de Brasil, o Brasil tem hoje 48 programas de pós-graduação em Química, sendo 16 deles de excelência. Isso é uma classificação da CAPES e diz respeito ao conceito que a CAPES dá para esses programas de pós-graduação. Então, os cursos que são classificados com 6 e 7, eles são ditos cursos de excelência. O 7 é a nota máxima que o programa de pós-graduação pode obter na CAPES, tá? Levando esses programas, os 16 particularmente, para o Brasil, a gente percebe que a distribuição desses programas de excelência no Brasil reflete, na verdade, as diferenças sociais que a gente tem, que são tão gritantes e que são tão graves. 14 desses grupos de excelência estão localizados na região sul e sudeste, majoritariamente na região, no estado de São Paulo, onde a gente tem 5 programas de excelência com nota 7, né, a nota máxima, e um programa com nota 6. No Nordeste inteiro, a gente só tem dois programas de excelência na área de Química, sendo um na Universidade Federal de Pernambuco e o outro na Universidade Federal do Ceará, que é o nosso programa de Química, né? Centro-Oeste e Norte não tem nenhum programa de excelência na área de Química, infelizmente, né? Se vocês quiserem depois mais informações sobre isso, então é só acessar o site do programa, né? Quiserem se comunicar, tem um e-mail, enfim, Instagram, Twitter, tá? Fiquem à vontade. Bom, em termos de pesquisa na área de Química Inorgânica, aqui na UFC, basicamente a gente tem um grupo que é o grupo de Bioinorgânica, que faz pesquisa na área de Química Inorgânica. Esse grupo hoje tem em torno de 48 membros, né? Eu faço parte desse grupo. Somos hoje em 9 professores, 20% é de estudantes de iniciação científica, que são estudantes de graduação, majoritariamente de graduação em Química, embora a gente tenha, eventualmente, estudantes de graduação em Engenharia Química, em Farmácia, em Biologia, enfim, mas a maioria dos estudantes, até por uma decisão do próprio grupo, as vagas da iniciação científica são voltadas para os estudantes de Química, bacharelado e licenciatura. Então, temos estudantes de doutorado, de mestrado e alguns pesquisadores em nível de pós-doutorado. Basicamente, o que a gente faz no grupo são pesquisas associadas à química de coordenação, a formação de compostos de coordenação e a utilização desses compostos de coordenação em diversas áreas, né, seja em catálise, né, com novos materiais, modelagem molecular, que a gente tem um professor que trabalha com a parte teórica, metalodrogas ou metalofármacos, a bioeletroquímica, estudo de M-proteínas, formação de sensores. Eu vou colocar aqui para vocês assim, alguns slides mostrando a nossa pesquisa, não vou me detalhar muito, né, mas só para que vocês tenham uma ideia do que a gente faz.
Na área de metalofármacos, aqui eu estou colocando, para que fique bem claro para vocês, que a produção de possíveis, né, de potenciais metalofármacos, a gente trabalha com planejamento e preparação de novos compostos que tenham algum potencial biológico, né? Então, são feitos estudos de caracterização estrutural, investigação de reatividade, interação com DNA, com proteínas. E aí, dentre os professores do grupo, nós temos o professor Luiz Gonzaga, o professor Eduardo, a professora Alda, o professor Jackson, que estão mais envolvidos nessa parte da pesquisa, embora que eu também tenha alguma contribuição, a professora Idalina, enfim, mas eu vou colocar aqueles que estão mais associados a essas respectivas áreas. Bom, nós temos uma linha muito forte dentro do laboratório que trabalha em cima do micobactéria tuberculose, ou seja, de compostos que estão, que têm a possibilidade de anular os efeitos do micobactéria tuberculose, né? No caso vocês sabem que esse é o micobactério que afeta, é responsável pela tuberculose, pelo surgimento da tuberculose, né? O nosso problema mais intenso em relação a essa doença, na realidade, são os casos mais como é que chama? Está me faltando a palavra, mas quando você não consegue mais, os medicamentos que estão sendo utilizados hoje já não, a bactéria já conseguiu mecanismos de evitar a ação desses medicamentos, né? São meu Deus, enfim. Então, esses casos são os casos mais graves, são os casos que estão nos despertando mais a atenção, até porque, como é uma doença negligenciável, é uma doença que os governos que têm que bancar esse tipo de pesquisa, né? É uma doença que ela se dá majoritariamente em países pobres. Então, o nosso grupo conseguiu... Seriam as bactérias super resistentes, professor? Mas não é nem essa palavra que eu estou procurando, na verdade, mas daqui para o final, se Deus quiser, minha cabeça deixar, eu me lembro disso aí. Mas, sim, nesse caso, não vai ser uma bactéria super resistente, ela é... Meu Deus... Deixa raios que eu consigo, depois que a gente se lembra da palavra correta, tá? Bom, esse composto, ele foi proposto pelo professor Eduardo na época do trabalho dele, final do trabalho dele de mestrado, começo do trabalho dele de doutorado aqui, ainda quando ele estava aqui em Fortaleza. E esse trabalho ele provou, ele conseguiu fazer uma rota alternativa de modo que ele conseguiu burlar, vamos dizer assim, a ação de defesa do micobactério. Esse composto ele está em fase de teste, né? Já tem mais de 10 anos que está em fase de teste, né? É puramente in vitro ainda, e na verdade era in vitro e agora já entrou na fase pré-clínica, né? A outra parte do grupo trabalha com compostos liberadores de NO, e é só chamar a atenção dos aspectos fisiológicos do NO, né? Que ele atua como vasodilatador, neurotransmissor, inibição da agregação plaquetária, bactericida e anticancerígena. Está muito associado ao surgimento de câncer. Então, o professor Luiz Gonzaga foi quem trouxe essa linha para o grupo, né, e tem tido apoio muito grande do professor Eduardo. Bom, esses compostos liberadores de NO, eles são utilizados em cirurgia cardíaca, crise hipertensiva, insuficiência cardíaca, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, porque, na realidade, à medida em que ele libera o NO, ele facilita o processo de vasodilatação, né? Porque em casos de alteração de pressão, isso é extremamente importante, pode levar a pessoa a óbito. O problema, atualmente a gente só tem um composto, né, que trabalha com liberação de NO, que é o nitroprusiato de sódio. Isso é injetado durante um procedimento cirúrgico, caso haja necessidade, né? Mas o grande problema é que esse composto, além dele liberar o NO, que esse é o objetivo, ele libera também cianeto, que é extremamente tóxico, pode matar o paciente, né? Tanto que quando se dá o nitroprusiato, se entra também com o tiosulfato de sódio, que é um sequestrador do cianeto. Então, o nosso grupo tem trabalhado com a proposta de formação de compostos ou sistemas que liberem o NO mais lentamente, de forma controlada. Então, esse aqui foi um artigo publicado em 2019, onde se colocou o nitroprusiato numa nanopartícula de sílica,
E aí se observou que continuava tendo a liberação, mas com um nível de toxicidade bem inferior. Então, nós associamos os estudos de compostos de coordenação aos estudos de materiais, que são encabeçados pela professora Elisane Longinotti, e que trabalham muito com nanopartícula de sílica, né? Um outro exemplo, o composto de rutênio com o NO e o sulfito. Nesse caso, né, foi utilizada a espectroscopia de EPR, que é ressonância paramagnética eletrônica, onde se verificou que o NO estava sendo liberado na forma de HNO, e esse produto, né, tem uma ação anti-angiogênica, ou seja, anti-câncer, né? Um outro composto, agora na linha de liberação de CO, foi um composto com uma bifosfina, né? E ele libera o CO e apresentou atividade deletéria em relação à célula de câncer e também como bactericida, né? Um estudo do professor Eduardo, do Luiz e da Karine. Na linha de produção de espécies reativas de oxigênio, também visando clivagem de DNA e possível ação em células cancerosas, a gente tem utilizado compostos de rutênio, que são fotossensíveis, e com a irradiação de luz liberam espécies reativas de oxigênio, nesse caso, oxigênio singleto e radical hidroxil. E aí a gente tem trabalhado muito junto com a professora Idalina e com o doutor Adolfo, que foi pós-graduado aqui no programa de pós-graduação em Química. Desculpa, o e-mail aqui que está aqui é o do Diego, depois eu passo para vocês se tiverem interesse. E o Adolfo hoje ele está na Universidade de Illinois, em Chicago, e a gente tem continuado com essas colaborações. Esse é um trabalho do Adolfo, muito recente, né, no final do ano passado, também mostrando aqui a produção de espécies reativas de oxigênio, né, foi caracterizado por EPR. Trabalho da professora Elisane, aqui voltado à catálise heterogênea, né, reações de hidrogenação. Então, ela utilizou uma nanopartícula de sílica modificada com esses espécies, esses ligantes, e depois de modificado com esses ligantes, se inseria o rutênio, então, um composto de coordenação, aqui colocado na nanopartícula, com ações de catálise heterogênea. A professora Idalina trabalhando na parte de células solares, sensibilizadas por corantes, né, utilizando compostos de coordenação à base de rutênio. Na linha de estudos de metaloproteínas, né, eu tenho trabalhado muito junto com o professor Eduardo. Esse caso aqui nós temos uma proteína, a proteína Fixelo, que tem aqui, na parte central, a gente tem um composto de coordenação, que é natural, isso é uma metaloproteína, né? Então, eu tenho um átomo de ferro aqui na parte central, ligado a 4, 5, 6 ligantes, e aí a atividade quinase dessa proteína, seja a fosforilação, ela está associada, no estudo da gente mostrou que está associado ao potencial redox. Então, eu tenho a possibilidade dessa proteína ser um mecanismo on e off, né, que eu tenho, dependendo do potenciais positivos, ela exerce a atividade fosforilante. Quando ela tem potenciais negativos, seja quando está ligada a oxigênio, imidazol, cianeto, ela perde essa capacidade e fica inativa. Esse trabalho foi publicado no Journal of Inorganic Biochemistry, e teve a colaboração do professor Paul Bernard, que é um professor com quem a gente já tem uma colaboração há algum tempo. Ele é da Universidade de Queensland, na Austrália. Inclusive, tivemos aluno de doutorado nosso que passou um tempo lá, né, executando parte do trabalho. Na área de sensores, a gente tem alguns trabalhos, tanto em filmes poliméricos, como em superfícies condutoras de ouro, de cobre, de platina, enfim. Nesse exemplo, a gente colocou um composto de coordenação, o aminpeticiano-ferrato, num filme do polímero de quitosana, que é um polímero natural, transparente. Então, quando a gente coloca esse composto de amin, ele é amarelinho, né? E o polímero, ele assume essa coloração amarela bem clarinha. Daí, quando a gente coloca só com o vapor de pirazina, que é um reconhecido contaminante de alimentos, ele passa para a coloração, um tom de rosa, né? E isso é uma proposta de um sensor colorimétrico, né? Que a gente enxergue pela mudança de cor a presença de um determinado contaminante.
esse trabalho também com sensores, só que nesse caso utilizando eletrodos de ouro modificado com a metaloproteína mioglobina. Vocês sabem que a mioglobina ela é responsável pelo transporte de oxigênio no músculo, e se sabe também que essa atividade de transporte de oxigênio no músculo está associada à capacidade do ferro, que está aqui no centro da mioglobina, dele experimentar a reação redox, ele vai a ferro 2 e a ferro 3. E aí há uma dúvida na literatura, né, de que se o processo redox do ferro da mioglobina estaria associado a uns tremores que são observados quando a pessoa é picada por veneno de cobra. A pessoa fica tendo espasmos musculares e esses espasmos são associados de alguma forma à mioglobina. Então a gente fez um estudo, modificou a superfície de ouro com a mioglobina e passamos a estudar, a verificar o processo redox da mioglobina na presença do veneno de cobra, né, numa solução eletrolítica. E aí a gente verificou que o processo, as ondas que vocês estão vendo aqui, elas são associadas ao processo redox do ferro da mioglobina. E à medida que a gente aumentava o tempo de exposição desse eletrodo modificado ao veneno, isso aqui ia diminuindo, implicando, né, dizendo que o processo redox é afetado efetivamente pelo veneno, né? Outros ainda na parte de sensor, nós trabalhamos com alguns sistemas em parceria com o pessoal da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Isso foi durante o doutorado do Eric, e são estudos extremamente fundamentais, né? Nesse trabalho, ele modifica eletrodo de ouro e estuda o que acontece com a função trabalho do metal, do ouro, com o tempo de imersão do amercapto bifenilcarbonitrilo. Então, ele usou diversas técnicas nesse trabalho, né? Teve vivência com espectroscopia um CERS, que é a espectroscopia Raman intensificada na superfície, com microscopia eletroquímica, e várias outras técnicas eletroquímicas. Foi um trabalho bastante enriquecedor. Ainda nessa linha de sensores, a gente associou com a parte teórica, né? Então tem uma contribuição aí do professor Técio, em ambos os casos aqui, em ambos os trabalhos, e estudamos a capacidade de liberação de ligantes de um composto formado na superfície, que a gente chama de complexos, na superfície, complexos metálicos, né? Bom, isso é mais ou menos o resumo do que a gente faz, né? O que eu gostaria de dizer para vocês é que sejam muito bem-vindos ao UFC, entendam a UFC como a casa de vocês, né? Cuidem como se fosse realmente a casa de vocês. Isso aqui é público, mas isso não significa que é público no sentido de que nós podemos depredar o patrimônio, muito antes, pelo contrário, é público no sentido de que a gente tem que ter mais amor, mais cuidado, né? Cada um de nós aqui, eu como docente, vocês como estudantes, a gente custa caro a população, então a gente tem que fazer por merecer estar aqui, tem que valorizar essa instituição, né? Tudo vai dar certo, com toda certeza, e se não der certo, a gente tenta de novo e sejamos resilientes. Se vocês tiverem a curiosidade de ver lá a história da professora Marie Curie, foi uma pessoa extremamente resiliente, tá? Então, muito boa sorte e obrigada. Muito obrigado, professora. Foi uma ótima apresentação. Então, tem algumas perguntas aqui no chat sobre a parte inicial e sobre questão de pesquisa também. Então, vou ler aqui para a senhora. A primeira foi do William, sobre, professora, como funciona a análise de distribuições de probabilidade para o elétron na determinação do formato dos orbitais? Acho que isso é algo lá do comecinho, né, na parte teórica. Peraí só um minutinho, vou passar isso aqui para cá, que eu consigo ver as duas coisas. Tá, só repetindo, como é que funciona o quê? A análise da distribuição de probabilidade para os elétrons, na determinação do formato de orbitais. Tá, quem foi que fez essa pergunta? É o William. William, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente chega a função que vai me permitir responder essa tua pergunta chama-se função de distribuição radial, né?
É ela que me diz como que o orbital vai estar no espaço e qual é a forma que ele tem. Então, para eu chegar nessa função de distribuição radial, é necessário que a gente tenha um conhecimento lá da equação de Schrödinger, né? Por isso que a gente tem primeiro a aplicação de Schrödinger ao átomo de hidrogênio e depois é que a gente vai até chegar na função de distribuição radial, certo? Então, eu acho que não seria interessante, talvez, a gente se aprofundar nessa resposta agora, porque eu acho que ela está um pouquinho além do que vocês viram até o momento. Não sei se foi no rumo do que você queria ouvir. É bastante avançado, podemos dizer assim, né, professor? É. Eu na Química Inorgânica 1, né, sou da licenciatura, vi isso e, minha nossa, é algo bem difícil de absorver no primeiro momento. Mas a função de distribuição radial, eu acho que ela consegue trazer, assim, uma concretitude maior, sabe? Porque você acaba saindo de um assunto muito abstrato e quando você chega na função de distribuição radial, de certa forma, ela conecta com conceitos que são mais concretos para quem está estudando química, né? Porque ela explica, por exemplo, carga nuclear efetiva, explica a forma dos orbitais, explica como que as nuvens eletrônicas se espalham no espaço, né? Então, acho que fica um pouco mais interessante. Sim, com certeza. Fica mais fácil, na verdade, né? Aí a outra pergunta foi sobre a parte de iniciação científica. A Fernanda perguntou se para ser voluntário ou ser bolsista nos laboratórios de inorgânica precisa estar no 5º semestre. Não, assim, qual é a orientação que eu dou sempre, né? Por exemplo, esse semestre eu vou pegar Química Geral 1. Toda vez que eu pego Química Geral 1, sempre um ou dois estudantes, às vezes mais, pedem para atuar como voluntário, e eu sempre respondo para ter um pouquinho mais de paciência. Porque qualquer que seja o laboratório de pesquisa, vocês não vão precisar necessariamente daquele conhecimento específico para trabalhar num determinado laboratório. Por exemplo, conhecimento específico da inorgânica para ir para um laboratório de inorgânica, conhecimento específico da analítica para um laboratório de analítica, não. Porque se fosse assim, vocês só iriam poder fazer isso lá no final, né? Então, assim, o que a gente pede de paciência é que pelo menos tenham alguma vivência de química geral. Como vocês têm 2 semestres de química geral, o mais interessante seria que vocês buscassem os laboratórios de pesquisa ao final da Geral 2, ao final do primeiro ano, né? Para ter um pouquinho de vivência de laboratório, porque para você ir para o laboratório de pesquisa, os custos já são bem mais elevados. Nós estamos com um problema sério de dinheiro, porque o governo não tem aberto editais para pesquisa, então a gente está com pouco dinheiro para compra de reagente, apesar de ser um programa de excelência, mas a gente tem ainda as dificuldades inerentes a esse país, né? Então, a minha sugestão é que espere um pouquinho, até para ter um pouquinho mais de vivência das áreas específicas, né? Com certeza. Então, o que tinha aqui no chat era isso. Mas alguém tem alguma pergunta para a professora sobre a apresentação, as pesquisas? A senhora indica alguma bibliografia para a inorgânica, ou até mesmo para a química geral também? Yuri, na realidade, assim, os livros hoje de química geral, tem livros muito bons, né? Livros com a parte de edição fantástica. O que eu indico, costumo indicar para meus alunos, é que procurem sempre livros em inglês, não procurem livros traduzidos, né? Eu já vivenciei alguns erros conceituais em livros traduzidos e realmente eu não acho que seja interessante. E isso também serve de treinamento, porque como se trata de uma área muito técnica, né, a química, a linguagem técnica, quer a gente queira, quer não, quer a gente goste, quer não, a linguagem é em inglês, né? É uma língua muito utilizada no meio técnico e é a que você se faz enxergar através dela também. Então, eu acho que é um treinamento, eu sugiro que seja sempre
literaturas em inglês. Certo? Mais algum comentário, Railson? Aqui não, professor. Acho que está tudo bem. Quem que vai falar sobre a química orgânica? É o professor Marcos. Ah, tá. Já às 14h30. Ou é 14h40. Certo. Tá bom. Os meus alunos estão aqui porque no CIGA não entraram, ainda não colocaram ninguém. Não entendi ainda. A turma da prática, né, a senhora? Eu vou pegar uma turma da prática. Alguém aqui tá com a professora Isaura? Porque já apareceram as turmas deles, eu acho. Pois é, mas o problema é que o que me disseram é que o CIGA tá ainda sendo atualizado, eu abro lá, não vejo ninguém. Eu até mandei um aviso, eu gostaria de deixar aqui também em público, que eu vou abrir uma atividade para vocês anexarem um comprovante de vacinação, tá? Então, a gente, até o dia 21, que é a véspera da nossa primeira aula, eu quero que todo mundo coloque lá o comprovante por uma questão de segurança, né? Segurança de vocês e segurança minha também, né? E aí, quem não tivesse vacinado vai ter que seguir aquele roteiro lá daquele que a universidade já disponibilizou, né? Como é que chama? Como é que é? O guia Tô de Volta. Isso, guia Tô de Volta, é isso mesmo. Tá? Já apareceram aqui, alguns que são da turma da senhora. Pronto, pois eu vou já olhar lá no SIGA de novo, que assim que der eu já abro essa atividade para vocês irem anexando o comprovante vacinal, tá bom? Aí, se não tiver mais nada, eu agradeço muito, né, e estou à disposição, certo? Por e-mail, ou mesmo aqui, só precisa me avisar se vem conversar aqui comigo, porque eu às vezes fico na coordenação da pós ou no laboratório, às vezes não estou na minha sala, tá? Tudo certo, professora. Muito obrigado pela sua apresentação, disponibilidade. E da próxima vez, quem sabe, a gente consegue algo presencial, se tudo correr bem. Da próxima vez eu não vou aceitar remoto. Pode ficar... É sobre isso, vai dar certo. Tá bom? Obrigada, gente. Por nada. Tchau. Tchau.